Esta semana, eu dando uma sapeada assim no Instagram, eu achei uma matéria do Marcos Mion falando sobre o filho dele, Romeu, que tem autismo. E ele falava que quando ele foi abraçar o filho dele em alguma ocasião e o filho dele não quis abraçar, porque eles têm essa aversão assim, a esse contato físico, ele falou: como assim? Como não vai abraçar? Que é isso? Vai abraçar sim. E eu me vi muito nessa cena, porque na verdade eu nunca comentei isso, porque eu sempre achei que eu meio que forcei as situações com o Pedro. Mas na verdade tem coisas que são muito próprias da síndrome e que têm muito a ver com o espectro autista, e eu acabei forçando, e nós todos acabamos forçando um pouco, e acabou superando essas limitações. Então, por exemplo, essa questão de não abraçar, não beijar, não tocar, tudo isso faz parte. O Pedro seria assim, só que nós fomos forçando, falando: não, como assim não vai abraçar? Como não beija? De manhã eu me jogo em cima dele, eu chacoalho ele, eu abraço, eu beijo, mesmo ele não querendo. Quando nós estamos vendo televisão, eu tenho mania de dar a mão para ele. Muitas vezes ele fala: ai, não quero dar a mão para você. Mas aí eu falo: não, dá e tal. E fico lá me lamentando, me enchendo o saco. Ele acaba dando a mão. Hoje, quando eu falo: dá a mão para mim, ele já dá. Não que eu esteja invadindo o espaço dele, não é isso. Mas eu procuro, na brincadeira, ir fazendo ele superar essas limitações. Então, assim, eu não sei dizer o que pode, até onde pode forçar e o que não pode forçar. Eu acho que cada criança é uma criança. Cada caso é um caso. E eu não quero estar falando uma coisa que, eventualmente, para outras crianças pode dar um efeito bem contrário, né? Pode gerar agressividade, pode gerar raiva, pode gerar mais aversão. Mas a minha experiência é que eu passei por cima disso. Então, eu entendo que ele tem essa coisa de não querer muito toque, não querer muito abraço, não querer muito beijo. Mas eu vou beijar, eu vou abraçar e eu vou fazer e segue dama. Então, era essa experiência que eu queria comentar com vocês. Não dizer que isso seja o recomendado, talvez nem seja. Talvez alguma TO esteja me ouvindo e falando: meu Deus, o que essa mãe está falando? Não façam isso. Mas eu não estou dizendo para fazer, eu estou contando para vocês a minha experiência. E assim, muitas outras coisas que a gente acabou meio que forçando. Então, uma das mães que esta semana conversou comigo me perguntou: até onde você forçou para ele aprender a ler, para ele aprender a escrever, para ele aprender a fazer determinadas habilidades? É muito difícil saber. Eu tive muitos problemas de consciência. Teve vezes que eu falei: eu não quero mais insistir para ele ficar lendo, sabe? Eu não quero que ele leia Shakespeare. Eu quero que ele tenha um mínimo de entendimento, mas até a página 2, sabe? Eu não preciso de mais do que isso. E talvez se eu forçasse mais, eu tenho certeza que o Pedro leria mais do que ele lê hoje, né? Mas o cérebro deles é muito complexo. Ontem, por exemplo, ele estava vendo uma série na TV e apareceu escrito 1967. Poxa, 1967 tem que ter raciocínio para falar 1967. E ele leu como se fosse eu. E por outro lado, às vezes eu dou a palavra casa para ele ler e ele não consegue ler. Então é muito difícil saber até onde que pode ir e até onde que não pode. Na questão da leitura e da interpretação de textos, eu deixei que ele fosse até onde não fosse agredir demais, até onde não fosse ser sacrificado demais. Bom, essa é um pouco da minha experiência. Eu espero que vocês escutem, avaliem, transfiram para o dia a dia de vocês e procurem entender o que realmente cabe e o que não cabe na historinha de cada um dos nossos filhos, tá bom? Beijos!